Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. E nós vamos ler os versos 28 a 30. Mateus, capítulo 11. Eu preguei durante muito tempo nesse Evangelho de Mateus. Vou voltar ainda para concluir as exposições de Mateus. De alguma forma, hoje vai ser um gostinho novamente desse maravilhoso Evangelho. Mateus 11, 28 a 30. A palavra de Deus diz o seguinte, um texto bastante conhecido, que diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar rogando a iluminação do Espírito. Bendito Deus, como teu povo nós estamos na tua presença, recorrendo à graça, à iluminação do teu Espírito, para que possamos entender de forma correta as Escrituras, para que o Senhor conceda graça ao pregador das Escrituras, para que o Senhor conceda corações ardentes aos ouvintes das Escrituras, para que nós, todos nós, sejamos transformados nessa noite, pelo poder do Espírito que atua nas Escrituras. E a nossa oração é que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. E tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu estou cansado. Eu não aguento mais. É muito comum em algum momento da nossa vida nós repetirmos essa frase. O cansaço é um sentimento de exaustão que nós, pecadores, sentimos em algum ponto em nossa vida. Várias razões podem levar alguém a se sentir assim. O pecado, problemas pessoais, familiares, desânimos com o futuro. O fato é que várias e várias vezes nós nos sentimos profundamente cansados. Talvez você esteja cansado nessa noite, ou ao longo da semana, ou nesse ponto da sua vida. Mas a grande pergunta é: a quem nós devemos recorrer para encontrar alívio? E que tipo de alívio é esse que Jesus está oferecendo aos seus ouvintes? É isso que nós vamos analisar nessa noite. Mas antes de analisar esse texto de Mateus 11, 28 a 30, vamos nos lembrar um pouco do contexto maior onde ele está inserido, que obviamente é o Evangelho de Mateus, os Evangelhos. E a grande pergunta é: o que é que são de fato os Evangelhos? Os Evangelhos canônicos, eles apresentam um relato biográfico e teológico de Jesus. E é muito importante nós entendermos isso. Não é uma simples biografia, porque os autores do Novo Testamento estão sempre citando textos do Antigo Testamento, fazendo ponderações teológicas importantes a respeito do evento de Jesus Cristo, da sua encarnação, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição. Então, os evangelhos são, de fato, esses relatos biográficos teológicos, onde cada autor seleciona, adapta e arranja eventos relacionados à vida de Jesus, conforme os seus propósitos literários. Então, os evangelhos são testemunhos fidedignos, sim. Foram pessoas que, de forma fidedigna, relatam a história, ou as histórias de Jesus. Alguns foram testemunhas oculares, como Mateus foi uma testemunha ocular, foi alguém que acompanhou grande parte dos eventos que ele mesmo narra em seu evangelho. Foram escritos a partir dessas testemunhas oculares, mas também de investigação cuidadosa. No caso de Lucas, ele diz que ele investigou, conversou com pessoas.
Essas histórias eram fruto também de tradições orais fidedignas, é aquilo que nós chamamos Jesus na memória dos apóstolos, na memória da igreja, e também possíveis fontes literárias, o fato de um autor do evangelho ter usado o outro, ou já ter conhecimento do outro, como, por exemplo, João, que já tinha o conhecimento dos outros evangelhos escritos, e alguns também dizem, e há um debate se Mateus ou Marcos foi de fato o primeiro evangelho, mas o fato é que é bem possível que eles então se conhecessem, ou lessem um outro evangelho, um autor lesse outro evangelho. E é por isso que existe um fenômeno que nós chamamos de semelhança sinóptica, ou seja, os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são tão parecidos que isso aponta que de alguma forma eles se conheciam, ou um conheceu pelo menos o outro. Então é isso que nós também devemos concluir. Mas vamos falar do evangelho de Mateus. Mateus escreve um dos 4 evangelhos, e Mateus, quando ele vai escrever esse evangelho, ele tem uma estratégia literária e teológica muito clara no início do seu evangelho, porque ele começa no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 17, com a genealogia. Isso é muito importante porque no capítulo 1, no versículo 1, Mateus ele já vai mostrar qual é a sua estratégia literária e teológica, o que é que ele quer contar. Se você ler o capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de Mateus, ele diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então o propósito de Mateus é contar a história de Jesus, mas ele faz questão de mostrar que Jesus é filho de Abraão e filho de Davi. E ele então começa com essa genealogia que desempenha um papel hermenêutico muito importante no Evangelho, porque prepara o leitor para conectar Jesus com aquilo que veio antes dele. Então, primeiro, Jesus ele é filho de Abraão, e como filho de Abraão, ele vem cumprir aquelas promessas que Deus havia feito a Abraão. E uma das promessas é que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E é por isso que o Evangelho de Mateus tem uma grande preocupação em mostrar gentios, pessoas que não eram judeus e que se convertem, cumprindo aquela promessa de Abraão. É por isso também que o Evangelho de Mateus termina Jesus enviando os discípulos para pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Isso, obviamente, está conectado com esse propósito. Jesus, ele é filho de Abraão, ele vem cumprir aquelas promessas de Abraão, mas ele também é filho de Davi. Jesus é o Messias prometido, aquele que Deus havia prometido a Israel, um descendente de Davi, que governaria de fato sobre todas as coisas. É por isso que Mateus é o evangelho, dentre os evangelhos que mais citam o Antigo Testamento, mostrando os cumprimentos proféticos de Jesus como Messias. Ele é o Messias, ele é o Rei prometido. E ele então vem instaurar o reino de Deus, é um tema central no Evangelho de Deus. Agora o reino de Deus chega de forma plena na pessoa bendita de Cristo. O Rei chega. E é por isso que Mateus então estrutura o seu evangelho em 5 grandes discursos reais. O evangelho de Mateus está estruturado literariamente em 5 grandes discursos proferidos por Jesus, que são chamados desses discursos reais. O primeiro é o discurso do reino, que nós chamamos do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5, 1 até o 7, 29. O primeiro grande discurso de Jesus. O segundo é o discurso missionário, onde Jesus envia os discípulos no capítulo 10, versículo 5, até o capítulo 11, versículo 1. O terceiro é o discurso sobre o mistério do reino, que é também chamado discurso parabólico, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 53. O quarto é o discurso sobre a comunidade do reino, como é que eles devem viver agora, no capítulo 18 até o capítulo 19, 1. O último é o que nós conhecemos também, o discurso que nós chamamos o Sermão das Oliveiras, que é o discurso sobre a vinda definitiva do reino. São instruções sobre a vinda de Cristo, como é que vai ser a sua segunda vinda, como é que vai ser o fim de todas as coisas, o julgamento final. Então o objetivo de Mateus é mostrar que Jesus é esse rei, mas ao mesmo tempo ele é o profeta, ele é o sábio que vem trazer as instruções definitivas para o povo de Deus da nova aliança.
E o que isso é relevante para nós? O que é relevante para nós é que Mateus o tempo inteiro está fazendo com que a narrativa joguem para os discursos e que os discursos sejam desenvolvidos nas narrativas. Então existe uma grande conexão entre discurso e narrativa no Evangelho de Mateus. E agora a gente vai olhar o contexto específico aqui no capítulo 11. Então o capítulo 11, onde está o nosso texto, ele começa logo após esse longo discurso, onde Jesus traz instruções específicas sobre a expansão do reino. Os discípulos vão pregar o Evangelho. Eles são enviados por Jesus para pregar a mensagem do reino. Mas o capítulo 11, então, vai mostrar e vai falar a respeito de João Batista, o primeiro mensageiro do reino, mas vai mostrar também a oposição que os discípulos e que Jesus vai enfrentar. Ou seja, na medida em que Jesus está pregando o Evangelho, que os discípulos vão pregando o Evangelho, eles vão enfrentar a oposição. Então esse é o contexto do capítulo 11. Observe na sua Bíblia, versículo 20 a 24, onde o Senhor Jesus vai enfrentar rejeição, ele será rejeitado. Várias cidades, então, vão rejeitar. É isso que nós encontramos aqui no capítulo 20, quando Jesus passa a increpar aquelas cidades, nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ou seja, mesmo Jesus operando milagres, fazendo coisas extraordinárias, muitos rejeitaram. Da mesma forma que ele instrui que os discípulos serão rejeitados, ele mesmo foi rejeitado. Muitos não creram. E é dentro desse contexto da rejeição que no versículo 25 a 27, Jesus faz uma oração inusitada. Jesus reconhece que os homens e aquelas cidades haviam rejeitado o Filho porque eles não eram de fato eleitos. Jesus então reconhece que ninguém pode conhecer o Pai, senão aquele a quem Ele quiser revelar. É isso que Ele vai dizer. No versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E aqui nós vemos esse mistério da soberania de Deus, da responsabilidade humana. Por um lado, o Evangelho está sendo pregado a todos, mas apenas aqueles a quem Jesus quer de fato se revelar é que vão conhecer o Evangelho. Então esse é o contexto aqui. Contexto de oposição, mas um contexto também onde Jesus se alegra, porque Deus, em última instância, está cumprindo os seus propósitos em salvar um povo para si. Mas além da oposição, esse é o primeiro problema. O segundo problema que o texto então vai nos apontar era o jugo legalista daquela religiosidade farisaica. Por um lado, muitas cidades vão rejeitar Jesus, mas Jesus percebe que aquele povo, além desse problema da oposição, eles têm um outro problema muito pior, ou tão ruim quanto, que é aquele ensino legalista, aquela religiosidade farisaica, que colocava um jugo muito pesado sobre as pessoas. E é por isso então que Jesus, mais uma vez, vai interagir, mostrando como ele era a resposta para aquela nação. Se por um lado eles eram incrédulos, Deus, em última instância, estava cumprindo os seus propósitos e salvando o povo que ele veio salvar. Se aquela nação, Israel, era uma nação onde os líderes haviam trazido leis humanas, tradições humanas que haviam suplantado a própria essência das Escrituras como um jugo, um fardo terrível, Jesus era o alívio para esse fardo. Então esse é o contexto aqui. Jesus como alguém que vai trazer alívio, não para os problemas, essa não é a ideia central do texto, os problemas emocionais, mas os fardos terríveis, as interpretações erradas, a religiosidade falsa. E Jesus então diz, eu sou alívio para vocês. Então essa é a ideia central. Agora vamos olhar o texto em si. Acompanhe comigo.
Aqui nós temos uma narrativa e todo texto ele tem além da narrativa, que é uma história, obviamente, ele tem uma forma, que é o que nós chamamos um gênero textual. E aqui o gênero textual é um gênero querigmático, ou seja, proclamativo. Jesus está anunciando as boas novas, fazendo um convite, literalmente, vinde a mim todos. É uma proclamação. É de onde vem essa ideia do querigma, uma proclamação. É isso que nós temos aqui. E a estrutura desse texto, agora vamos olhar, ela é muito simples, porque claramente há uma estrutura paralela, e Jesus, como oriental, os orientais eles têm uma forma não muitas vezes linear de falar, mas muitas vezes concêntrica e repetitiva. E aqui, quando você olha o texto, você observa que há dois conjuntos simétricos de coisas. Olhe para o seu texto. Primeiro, há um apelo, no versículo 28 e 29. Vinde a mim todos, tomai sobre vós o meu jugo. Então, aqui nós temos um apelo, um convite. Depois nós temos uma descrição, uma motivação. No versículo 28, os que estão cansados e sobrecarregados. No versículo 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, logo após o apelo, há uma descrição, uma motivação, onde Jesus usa uma metáfora, essa metáfora que eu vou explicar do jugo, o que é que significava isso do jugo. E por último, há uma promessa. Veja a promessa no versículo 28. E eu vos aliviarei. Versículo 29, e acharei descanso para a vossa alma. Então, literalmente, existe o apelo, o convite que Jesus faz, vinde a mim, tomai o meu jugo. Há uma descrição de como Jesus ia fazer isso, e o resultado que é essa promessa que ele faz, uma promessa de alívio. Então, o texto é bastante simples, a lógica, a estratégia argumentativa do Senhor Jesus é sempre maravilhosa. Então, qual a ideia, qual a tese, o argumento central aqui desse texto, e que será também o tema do sermão nessa noite? Jesus, o alívio dos cansados e sobrecarregados. É isso que o texto nos ensina. Jesus, o alívio dos cansados e sobrecarregados. E há três ideias. O convite, esse apelo que ele faz, no versículo 28 e 29, esse convite aliviador. A forma aliviadora, essa descrição do problema deles, o cansaço, do jugo, e como Jesus, obviamente, ia trazer esse alívio. E o resultado aliviador, que é a promessa que ele vai fazer no final do versículo 28 e no versículo 29. Ele vai fazer uma promessa. Então, nós temos essas três ideias: o convite aliviador, a forma aliviadora e o resultado aliviador. Agora vamos analisar, em primeiro lugar, esse convite. Nós não sabemos exatamente a quem Jesus está se dirigindo. Algumas vezes os evangelistas, eles fazem um trabalho de seleção, selecionam textos conforme os seus propósitos literários. Então aqui Mateus ele não tem uma preocupação direta em dizer quem estava ouvindo Jesus Cristo. Mas possivelmente, não apenas os seus discípulos, como outras pessoas estavam ouvindo a Jesus, porque ele diz e se dirige dessa forma: vinde a mim todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E esse é um dos textos mais memoráveis da Bíblia, mas é uma das passagens das Escrituras mais mal interpretadas. E geralmente nós interpretamos mal a Bíblia e cometemos aquilo que nós chamamos de anacronismo, porque nós naturalmente queremos olhar o texto bíblico a partir da nossa perspectiva. Então, quando nós pensamos sobre cansaço e problema, cansaço e sobrecarregado, nós pensamos, obviamente, em algum tipo de problema físico, emocional que nós estamos enfrentando. Ao invés de analisar o texto à luz daquilo que Jesus está ensinando e fazer, por extensão, as aplicações necessárias para hoje. Então, aqui Jesus está fazendo um convite maravilhoso àqueles que estão cansados e sobrecarregados. E o que é alguém cansado e sobrecarregado? Jesus vai repetir a ideia no versículo 29 e vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo. Ele está falando de jugo. Então, essa ideia de cansado e sobrecarregado nos ajuda
o versículo 30 nos ajuda a entender porque Jesus fala de jugo suave e de fardo leve, de uma carga literalmente, um jugo, uma carga. É isso que Jesus está dizendo, ele está fazendo um convite, um apelo a pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, com um jugo, com uma carga terrível. E o que era essa carga que Jesus está se referindo? Bom, os ouvintes de Jesus entenderam perfeitamente. Primeiro porque os animais, todos eles tinham um jugo. Nós conhecemos muito bem essa ideia de jugo, que é o que geralmente nós chamamos de canga. Então, quando você vai na zona rural, e às vezes até mesmo aqui em Feira de Santana, você vai ver um animal puxando alguma coisa, com alguma coisa que está aqui no seu pescoço, uma canga. Então isso é um jugo. E as pessoas também, muitas vezes, carregavam esse jugo, escravos carregavam, colocavam cargas em seu pescoço e nos ombros, e com as mãos, então, muitas vezes seguravam aquelas correntes e cordas pesadas até a extremidade do jugo. Então, pessoas também, muitas vezes, carregavam esses jugos. Então, o jugo tem a ver aqui com um peso. E esse conceito de jugo era um conceito teológico importante, porque há muito tempo Deus havia tirado o jugo da escravidão do seu povo. Deus havia dito isso. Deus havia tirado Israel do jugo da escravidão, da canga da escravidão, do peso da escravidão. E Deus, várias vezes, como Isaías 10, 27, promete muitas vezes trazer esse alívio. Então, o que é um jugo? Um jugo significava submissão ao domínio, à autoridade de outra pessoa, sobretudo ao seu ensino errado. Então, aqui Jesus está usando aquilo que nós chamamos uma metáfora, uma figura de linguagem. Aqui ele não estava falando de um jugo literal que as pessoas estavam carregando. E esse jugo era um entendimento errado da própria lei de Deus. E Jesus fala mais à frente isso, se você avançar um pouco no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 4, diz exatamente isso. Quando Jesus censura os escribas e fariseus, em Mateus 23, 4, ele diz: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam, vejam, jugos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, aqui de forma metafórica, esse jugo tem a ver exatamente com aqueles ensinamentos errados sobre a lei de Deus. E onde é que Israel havia falhado em entender a lei de Deus? Deus havia dado a sua lei na época de Jesus, e logo após o retorno do povo, e sobretudo naquele período interbíblico, se desenvolveu várias escolas rabínicas, e nós sabemos de vários rabinos que viveram um pouco antes de Jesus, onde eles desenvolveram interpretações muito sofisticadas da lei, acrescentando coisas, criando coisas, como por exemplo em relação ao sábado, criando regras humanas. Um jugo pesado. A lei de Deus, que era uma coisa boa, havia se tornado em um peso com as interpretações, com o ensino errado daqueles fariseus. Então, Jesus diz assim: vocês estão atando, colocando um jugo pesado. Mas onde eles erraram? Qual foi o erro central dos fariseus? Eles haviam perdido a essência do Deus da graça e da misericórdia. A compaixão. Porque é assim que Deus se revela, por exemplo, a Moisés, quando você lê a história lá em Êxodo, no capítulo 34, quando Deus dá a lei a Moisés, e é muito importante isso, porque Deus, ele dá a sua lei, mostrando que o povo deveria segui-lo e guardar a sua lei, mas nesse contexto, Deus vai se revelar a Moisés.
E é um dos poucos textos onde Deus fala dele mesmo na terceira pessoa. Você já viu Deus falando dele mesmo na terceira pessoa? Deus meio que se autodefinindo. É aqui que nós encontramos isso. Êxodo 34 diz o seguinte, versículo 5 em diante. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou. Veja o que é que Deus diz a respeito dele mesmo. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o pecado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. É assim que Deus se define como um Deus cheio de bondade, de misericórdia e de graça. E Jesus vem exatamente para ensinar isso. Eles haviam perdido a essência de que a lei não podia ser visto fora do Evangelho, fora da graça, fora do conceito de um Deus cheio de compaixão. E quando você ensina deveres sem evangelho, sem graça, sem perdão, sem misericórdia, você perde a essência da própria lei. E é por isso que Jesus fala tanto em compaixão, em graça. Aqueles fariseus, eles então se achavam melhor do que os outros judeus. Criaram toda uma espiritualidade farisaica, que buscava ostentação, hipócrita, cuja única preocupação era mostrar-se aos homens. Usaram a lei de Deus para criar regras e regras e regras e regras humanas. E em tudo isso eles haviam colocado um jugo terrível sobre as pessoas. E a essência do que Deus era havia sido perdida. E é por isso que Jesus agora está convidando eles, dizendo, venham a mim. Venham a mim. Jesus convida pecadores a irem a Ele, porque Ele é o Filho de Deus. Ele agora vem não apenas cumprir as demandas da lei, mas Ele vem interpretar a lei de uma forma plena, correta. E Ele então vem trazer o Evangelho em toda a sua plenitude, porque Ele é a essência da misericórdia e da compaixão e do amor de Deus. Deus se faz carne para mostrar a sua compaixão e o seu amor para com os pecadores. E Jesus agora vem como Filho de Deus e diz assim, venham até mim. Apenas Ele leva o homem a compreender a graça de Deus, a compaixão, a misericórdia de Deus e a ter um entendimento, obviamente, correto da lei. E é por isso que Jesus vai dizer o seguinte, voltando lá para Mateus, veja essa frase de Jesus, aprendei de mim. Ou seja, como um sábio, Jesus convida os seus discípulos a aprenderem com Ele. Vocês precisam aprender agora quem é Deus, o que é a lei, o que é a essência da graça. Jesus agora convida os seus ouvintes a aprenderem com Ele. E diferente daqueles fariseus que se achavam melhores do que os demais, do que os seus alunos, ele diz assim, mas eu, e é maravilhoso ouvir o nosso Salvador, que é o Deus encarnado, dizendo, eu sou um mestre, eu sou manso e humilde de coração. Ele é a própria expressão da graça de Deus na paciência, em ensinar aos seus discípulos, na paciência, na forma graciosa como Ele nos trata. Ele próprio é o exemplo disso. Um Salvador e Mestre manso e humilde de coração. Alguém que aqueles judeus não conheciam. Eles conheciam mestres humanos que sempre os olhavam de cima para baixo. Mas agora o próprio Filho de Deus
que tinha toda a autoridade e poder, renuncia a sua glória para ensinar pecadores a respeito desse Deus. E ele é manso, ele é humilde, ele é gentil. A palavra manso significa exatamente isso na língua grega. Gentil, ele é gentil. E nós vemos a gentileza do Senhor Jesus com tantos pecadores. Nós vemos a compaixão dele com os pecadores. Vemos, por exemplo, ele vê uma multidão faminta e Jesus chorar sobre Jerusalém e uma multidão faminta e Jesus então ter compaixão sobre ela. Nós vemos esse Salvador. Deus está Deus está de fato se definindo, se expondo ao extremo na vida de Jesus, meus irmãos. Nós olhamos para Jesus e é como se Deus estivesse dizendo: Senhor, Senhor, veja como eu sou longânimo, veja como eu sou misericordioso, veja a minha graça. Agora nós estamos vendo isso. E é por isso que o seu jugo era mais leve. Porque o próprio Salvador cuidaria deles. Era gentil. Mas o jugo de Jesus era mais leve, não porque exigia menos. E Jesus vai tratar isso no Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 20, porque nós podemos imaginar que, então agora Jesus está exigindo menos do que os fariseus, ele vem trazer uma versão mais light, muito pelo contrário. Ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 5, versículo 20, quando ele diz, a partir do versículo 17, não penseis que vim revogar a lei, os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Agora preste atenção no versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus disse, vocês têm que ser muito mais zelosos com a lei do que os próprios escribas e fariseus. Então o jugo de Jesus é mais leve, não porque ele exige menos, mas porque ele oferece o verdadeiro entendimento da lei e oferece em contrapartida o conceito da graça de Deus, e ele mesmo é aquele que carrega o fardo dos sobrecarregados. E é por isso que ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo. Ele oferece essa troca gloriosa. Em contraste, aqueles mestres religiosos indiferentes que se orgulhavam da sua própria posição, Jesus estava disposto a dar a vida pelas suas ovelhas. E agora então ele vem nos mostrar como amar a Deus, obedecendo a esse Deus de uma forma gloriosa, sendo ele mesmo o exemplo desse amor. E é por isso que, além desse convite, nós temos essa forma aliviadora. Voltando lá para Mateus 11, tanto no versículo 28, Jesus diz, após o convite, vinde a mim todos e tomai sobre vós o meu jugo, nós temos agora essa descrição, os que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então Jesus fala não apenas de um cansaço e obviamente, esse entendimento errado da lei de Deus trazia esse cansaço, mas sobrecarregava. Eles não conseguiam suportar essas exigências legalistas dos fariseus, como ele mesmo disse, que nós lemos, eram fardos pesados. O jugo da religiosidade hipócrita, equivocada, de um Deus equivocado. E o remédio de Jesus é o seu jugo, a sua canga, que traz o verdadeiro entendimento, o verdadeiro conceito de Deus, o evangelho da liberdade, da obediência amorosa. O jugo de Jesus é suave, e lá no final do versículo ele repete esse conceito, versículo 30, porque o meu jugo é suave. Literalmente, a palavra grega que Mateus usa aqui, embora Jesus tenha falado em aramaico, mas
Obviamente, todos os evangelhos foram escritos em grego, a palavra não é suave aqui, mas literalmente é melhor. Essa é a palavra grega, correta. Ele diz o seguinte: o meu jugo é melhor. E essa palavra era muito usada na época, na língua grega, no sentido de algo superior, para um determinado fim ou uso. Então ele diz assim: o meu jugo é muito melhor. É melhor do que isso que vocês têm aprendido, esse falso conceito de Deus, esse falso entendimento da lei de Deus. O meu jugo é melhor. E a outra palavra que ele diz assim: o meu fardo, a minha carga é leve, é mais fácil de carregar. Por quê? Porque além dessas demandas da lei, Jesus aponta Ele mesmo como aquele que vai cumprir essa lei em nosso lugar, para trazer uma justiça que nós não temos por nós mesmos. Mas Ele também vai nos ensinar que o alvo da lei era mostrar a graça. Esse é o alvo da lei. A própria lei é graciosa. É por isso que esse convite inclui essa exortação de carregar o jugo de Jesus. Vocês precisam agora carregar o meu jugo. E carregar o jugo de Jesus aqui significa um chamado ao discipulado, às instruções de Jesus, ao evangelho de Jesus, ao ensino de Jesus. Os discípulos são convidados a aprender com Jesus, não apenas ouvindo as suas palavras, mas imitando a sua vida, que é a encarnação perfeita das suas palavras. Não havia dubiedade em Cristo. Somente em Cristo a mensagem e o mensageiro são autênticos. E é por isso que ele diz: vocês precisam do meu ensino, vocês precisam do meu discipulado, vocês precisam desse equilíbrio entre evangelho e graça. E é por isso que Jesus vai concluir sempre com uma promessa. No versículo 28, eu vos aliviarei. No versículo 29, e acharei descanso para a vossa alma. Qual é o benefício de responder ao convite de Jesus? Qual o benefício de seguir o ensino de Jesus? Qual o benefício de crer em Jesus? É o descanso espiritual. Isso não era apenas, isso não era uma promessa de eternidade, não nesse contexto, mas é uma promessa de alívio. Porque toda doutrina errada, todo conceito errado sobre Deus, o Evangelho e Cristo, ele é aprisionador. E quantas pessoas não estão aprisionadas, meus irmãos, no falso Evangelho, achando que estão perto de Deus, mas estão tão longe. É uma promessa que acalma a mente e coração, que traz paz. Então, quando eu leio a lei de Deus, eu sei que o meu Salvador obedeceu essa lei por mim, e Ele pagou o preço desse pecado por mim, que muitas vezes eu não consigo obedecer. E quando eu peco, então eu encontro esse Deus misericordioso, que traz alívio à minha mente, que traz paz ao meu coração. Isso me motiva não a pecar, mas agora a buscar obedecer, a tentar novamente, a começar novamente, a não desanimar. O verdadeiro Evangelho nos ensina a uma obediência amorosa da lei, porque a graça de Deus nos leva para a lei. Observe, a lei nos leva para a graça. E há uma imagem muito bonita do livro O Peregrino de John Bunyan, eu gosto muito dessa imagem de John Bunyan, dessa ilustração. O cristão, ele chega em uma casa e de repente ele encontra alguém que está varrendo a casa. E quando ele começa a varrer aquela casa, a poeira começa a subir. E de repente, existe uma outra pessoa que começa então a borrifar água naquela poeira e a poeira começa a baixar.
E cristão pergunta e diz o seguinte: qual o significado disso? E o evangelista, então, o intérprete, vai explicar a ele e diz o seguinte: olha, essa fumaça, aquele que está varrendo, é a lei de Deus. A lei de Deus faz isso, varre o coração do homem, mostra o pecado, produz desespero, mostra que você não consegue obedecer plenamente a Deus para obter justiça. A lei cria essa sensação desesperadora de um Deus santo e santíssimo que você nunca consegue plenamente agradá-lo. E o que é a água? A água é a graça sobre a lei. É o sangue de Jesus que perdoa, que nos lembra que Ele pagou esse pecado em nosso lugar, que obedeceu a Deus, que cumpriu esse mandamento que nós não conseguimos, e o Evangelho traz perdão e alívio para que você então comece novamente obedecendo a Deus. Lembrando do que Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A lei leva para a graça, e a graça leva para a lei. Porque aqueles que experimentam a graça de Deus querem obedecê-lo. O que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos, é que a sua tutela produz alívio e descanso. O discipulado não é fácil, mas Jesus está oferecendo uma troca maravilhosa. Nós damos a Ele o que nos sobrecarrega e em troca tomamos esse jugo, que é suave e leve em comparação com os ensinamentos errôneos, legalistas. E Jesus então está nos pedindo para que nós então submetamos os nossos fardos à sua autoridade. E a promessa é muito clara: alívio. Que palavra maravilhosa. Alívio. A graça de Deus produz alívio. Alívio em nossa vida. E há uma ilustração que eu quero contar que talvez nos ajude a compreender esse ponto aqui. Essa ilustração é chamada a mochila pesada. Um mestre estava querendo ensinar o seu aprendiz muitas lições. E aquele mestre filósofo, então, criou uma estratégia para ensinar o seu aprendiz. E a estratégia era a seguinte: para cada instrução que o mestre dava para ele, ele deveria colocar uma pedra em uma mochila. O mestre então deu uma mochila e disse: olha, para cada instrução que eu trouxer para você, você então vai ler a instrução e colocar uma pedra na mochila. E ele então começou a fazer isso. E quanto mais ele andava, e o mestre trazia instrução, e aquilo foi se tornando um fardo muito pesado. E cada vez mais a mochila estava maior, e o fardo era maior, e era pesado. Até que um dia ele encontrou alguém chamado pregador. E o pregador perguntou: por que você carrega tanto peso sozinho? Isso é impossível. E aquele jovem disse assim: porque é minha responsabilidade. Eu preciso carregar, se eu não carregar, ninguém vai. Meu mestre humano disse que eu preciso carregar. E o pregador então disse o seguinte àquele jovem: vá até aquele lugar. Aquela árvore ali. Dobre os seus joelhos. E coloque essa mochila aos pés daquele que é chamado Mestre dos Mestres, Jesus. E aquele jovem hesitou, mas por fim obedeceu. E finalmente ali, quando ele dobrou os seus joelhos e sentiu a presença gloriosa de Jesus, ele sentiu alívio. E aquele jovem então voltou para o pregador e disse: agora finalmente encontrei o Mestre dos Mestres, finalmente encontrei alívio. Meus irmãos, isso é o Evangelho da graça. É o Evangelho que nos traz alívio, que nos traz paz. Paz para pecadores indignos como eu e você.
E as aplicações são auto-evidentes nesse texto. Apenas em Jesus e no Evangelho nós encontramos alívio. Mas nós precisamos do verdadeiro Evangelho, porque todo ensinamento falso, ele é aprisionador, ele é terrível. Quantas pessoas não estão enganadas, quantas religiões falsas, quantas vertentes equivocadas, quantas pessoas que acham que o verdadeiro Evangelho tem a ver com negociar com Deus, em dar alguma coisa e receber outra em troca. Pessoas que nunca experimentaram o Evangelho da graça, daquilo que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O verdadeiro Evangelho é libertador, aliviador. E é por isso que nós nunca podemos esquecer da graça e da lei. Essas duas coisas são como dois remos na nossa vida cristã. Graça e lei. Evangelho e dever. Nós nunca podemos esquecer. E talvez você pergunte: como eu posso ter alívio, pastor? Obviamente, os ensinos errados, eles são terríveis porque trazem um peso, mas às vezes a própria pessoa tem uma concepção errada da vida, às vezes por ideologias, maus pensamentos, frustrações, problemas humanos, e isso, em certo sentido, se torna também um fardo terrível. E nós estamos vivendo uma geração doente, cansada, sobrecarregada. E a resposta é que, independente do tipo de fardo e jugo, Jesus é o alívio que você precisa. Você precisa ir até Ele nessa noite. Esse é o convite maravilhoso. Eles venham a mim. Só Jesus pode fazer esse tipo de convite, meus irmãos. E do que Jesus pode nos aliviar? Não apenas do falso evangelho, mas de todas as coisas, de todas as compreensões equivocadas que nós vamos criando com respeito à vida e que se torna um peso. Em Jesus nós encontramos a paz, independente da circunstância, como ele diz: eu deixo a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. E o que faço para receber, pastor, esse alívio? Você precisa ter fé em Jesus. Às vezes na nossa vida nós sempre queremos nos agarrar em alguma coisa. E nós seres humanos temos essa mania de nos agarrar em alguma coisa, alguma esperança. Às vezes ídolos do nosso coração, coisas que controlam as nossas emoções, o nosso futuro, os nossos sonhos. Mas a verdadeira fé não é aquela onde nós nos agarramos, é aquela onde nós abrimos as nossas mãos para que Deus agarre nas nossas mãos. Então, quando Ele agarra em nossas mãos e nos chama para perto de si, nós respondemos agarrando-nos nas suas promessas, no seu amor, no seu cuidado. Fé é o caminho para o alívio. A fé em um Deus vivo e soberano é o remédio para o alívio. É através da fé que nós encontramos alívio e descanso para a nossa alma, meus irmãos. A fé em um Deus cheio de bondade e misericórdia. E como Deus pode me ajudar hoje? Bom, você pode clamar a Ele nesse momento. E o Espírito Santo é aquele que convence de pecado, mas também é chamado de Consolador, que visita corações tristes e angustiados para trazer paz. E pode fazer isso no seu coração nessa noite. Se você está aqui e não conhece o verdadeiro evangelho, você precisa de Cristo nessa noite. Você precisa ir para aquele que pode de fato te dar o que você não pode encontrar em nenhum outro lugar: a verdadeira paz. Então se arrependa, se renda a Jesus, clame a Ele. Faça como o peregrino, naquela cena do peregrino, onde em todo o livro ele está com um fardo, até que ele chega diante da cruz e o fardo cai.
Porque todas as vezes que nós chegamos diante da cruz de Cristo, o nosso fardo cai. Porque a cruz tem uma glória poderosa nela mesmo, de derrubar fardos, de trazer paz e alívio para pecadores. E é por isso que você precisa, nessa noite, da cruz de Cristo. Lembre-se de lançar sobre Cristo os seus fardos em sua caminhada. Como Davi diz no Salmo 52, versículo 22, lancem o seu fardo sobre o Senhor e Ele o susterá. Ele jamais permitirá que os justos sejam abalados. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós lançamos toda a nossa vida nas mãos desse, que tem esse poder glorioso, de fazer essa troca que só Ele pode fazer, tirar o jugo nosso e nos dar o seu jugo, que é a sua própria presença aliviadora, guiando a nossa vida. Que Deus nos ajude a viver esse verdadeiro evangelho, irmãos. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. E nesse momento nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Ti. O quanto nós precisamos da graça do Senhor. Como nós precisamos nos lembrar da Tua compaixão e do Evangelho, que é uma boa notícia para pecadores como nós. Que Deus enviou o Seu Filho para resolver o problema da culpa do nosso pecado. Mas em Jesus nós também encontramos a solução para a poluição, que muitas vezes avassala o nosso coração pecador. No Senhor nós encontramos também a vitória para vencermos a poluição do pecado. Dele nós encontramos a graça e encontramos também a lei graciosa, que nos chama a viver uma vida de obediência, respondendo ao Senhor com amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Visita, Senhor, os corações sobrecarregados nessa noite e traz alívio. E aqueles que não conhecem o Evangelho, que têm vivido uma vida terrível, sem paz, sem esperança, que o Senhor traga essa paz nessa noite. Eu te peço também por alguns que são cristãos que, ao longo da sua caminhada, esqueceram do Evangelho. Talvez muitos nessa noite precisem, Senhor, relembrar a essência daquilo que o Senhor é, um Deus clemente e misericordioso, para, encontrando o perdão no Senhor, terem forças para continuar a sua caminhada cristã. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém.